Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Bom dia. A todos e a todas. Que sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa Escola Nacional Florestan Fernandes e ao nosso ciclo de debate, que é uma tradição da nossa escola de aproveitar alguns sábados dos meses do nosso ano para refletir e debater sobre alguns temas, sobretudo com alguns companheiros e algumas companheiras, amigos da escola e amigos do MST, que se dispõem a vir conhecer nossa experiência e vir compartilhar um pouquinho das ideias de alguns temas da conjuntura e temas que para nós é importante refletir. Então, que sejam todos e todas bem-vindas. Então, vamos ter essa manhã, eu e a Aimee aqui, vamos coordenar. Eu sou Miss Silene, sou aqui da coordenação da escola. Yo soy Aimee Olivera, del Movimiento Popular Patria Grande y parte de la coordinación político-pedagógica del curso de formación política latinoamericana. Então, antes de começar, vamos apresentar os grupos que estão aqui, para a gente se conhecer. Então, a gente dá as boas-vindas ao grupo de amigos, companheiros, professores, estudantes, simpatizantes que veio lá do Rio de Janeiro, que se podem, inclusive, levantar para a gente conhecer todo mundo. Bem-vindos e bem-vindas, uma grande salva de palmas. También los compañeros y compañeras de América Latina que están haciendo el curso acá, el curso de Teoría Política Latinoamericana. Pueden compartir con la compañera su grito de orden. Al son de la lucha del pueblo se escucha. Organización y revolución. Organización y revolución. Al son de la lucha mi pueblo se escucha. Al son de la lucha mi pueblo se escucha. Organización y revolución. Organización y revolución. Al son de la lucha mi pueblo se escucha. Al son de la lucha mi pueblo se escucha. Organización y revolución. Organización y revolución. Diana Polonio de Carvalho. Apolônio de Carvalho, internacionalista, na formação de quadros para a luta socialista. Apolônio de Carvalho, internacionalista, na formação de quadros para a luta socialista. Apolônio de Carvalho, internacionalista, na formação de quadros para a luta socialista. Os companheiros e as companheiras da Associação de Amigos da Escola, que vieram pela Associação de Amigos da Escola, que chegaram agora.
Outros professores, professoras que chegaram por aqui, que não citei. Pode dizer vocês, se apresentarem? Vieram via associação, não, né? Não necessariamente, vieram por curiosos mesmo. Sejam bem-vindos e bem-vindos. Então, antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, só um informe sobre o café que a gente, para os que já estão na casa. Então, às 10 horas a gente não tem café. A gente vai seguir até meio-dia, tá? Então, para a gente começar o nosso dia, a gente dá as boas-vindas ao Paulo Nogueira, que é um professor, economista, amigo do MST, da escola, pela primeira vez que vem na nossa escola. O Paulo é economista, como referência a gente tem que é um dos pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas. Depois ele se apresenta com mais detalhes. Então, Paulo vai estar compartilhando com nós essa manhã o tema da conjuntura econômica do nosso país. Então, aproveitar dessa trajetória e acúmulo do estudo do Paulo Nogueira para a gente compartilhar essa manhã. Então, nós combinamos aqui que o Paulo vai falar 40 minutos e depois a gente abre para o debate, para o diálogo com o Paulo. Tá bom? Professora de Geografia da Rede Municipal do Rio de Janeiro, vim junto com o grupo, né, do Rio. E as minhas perguntas, elas são mais do que é hoje, né? Quais são as estratégias, propostas, principalmente regionais, tá? Porque devido a essa desarticulação política e econômica, essa falta de entendimento de rumo, os governadores, né, do Nordeste e da Amazônia, eles tendem a formar consórcios, né? De que maneira esses consórcios, né, eles podem servir de alguma alternativa regional, né, em relação ao caos que se instala no sentido da desarticulação política. Então, no Nordeste, há tendências, pelo menos que a mídia coloca, de acordos, né, até internacionais, né, de governos da Amazônia, né, ou então de governadores do Nordeste, né, principalmente com a União Europeia. Há possibilidade disso mesmo acontecer, né? Agora, o outro tema que foi falado, mas eu queria um pouco mais de ênfase, professor, é sobre a reforma trabalhista. Porque a reforma trabalhista é de Temer, do ano passado, né? E agora a lei de liberdade econômica, não foi agora? Né? Virou uma lei, era o projeto de lei de liberdade econômica, passou, né? Então, como é que esses dois processos, eles desarticulam imensamente a questão do trabalho? Então, não só o desastre em relação ao desemprego, mas a precarização do trabalho, que é outro item importante. Primeiro, começando pela Cristina Capistrano, do Rio de Janeiro, né? Acho que uma pergunta importante, ela levanta: quem interessa dizer que o Brasil está falido? De fato, tem um elemento que a senhora mencionou, que é que isso ajuda a atacar governos anteriores. Esse elemento está presente. Embora esse elemento também vá se desgastando com o passar do tempo, né? Porque os governos de centro-esquerda, Lula, Dilma, já estão fora desde 2015, na verdade, porque a Dilma já transferiu a política econômica para o mercado em 2015, né? Ainda que vacilantemente. E também o governo Bolsonaro ficar tentando culpar os seus problemas pelo governo Temer também não ajuda, porque alguma continuidade existe entre os dois, que foi notado aqui, né? Então, acho que esse elemento existe, mas não sei se é o principal. Eu acho que eu não quero também ficar fazendo assim coisas, especulações perversas, mas eu tenho a impressão de que existe um elemento de quem está querendo ajudar a vender barato, sabe? Assim, tipo, eu quero vender, eu quero
fazer negócios e não me interessa, não tem espírito público aqui. Quero dizer também que isso não é só do governo Bolsonaro. Me impressionou, por exemplo, na campanha, aliás, uma campanha boa que ele fez, na minha opinião, o Ciro. Mas o Ciro ficava toda hora dizendo que o Brasil está em colapso, o Brasil quebrou, o setor público quebrou. Um discurso que não é construtivo, é um discurso que não tem cabimento, primeiro não tem base factual. E segundo, se você quer governar um país, você não fica minando publicamente, insistentemente, o país que você quer governar. Entende? Então, no caso do atual governo, eu entendo que existe um descuido, assim, uma falta de compromisso com o país, da parte de muita gente dentro do governo, e vamos vender, vamos fazer negócios. E não me importa, sabe? Então, de novo, é uma especulação meio perversa e essa. A ideia de que nós estamos, eu digo isso no livro que eu vou lançar, é como se nós tivéssemos perdido uma guerra, estivéssemos sob o governo de ocupação. É a impressão que me passa, porque o descompromisso dos governantes com os interesses do país é um negócio alarmante. E a senhora levanta uma outra questão, que é essa mais complicada, que é a questão do por que o Brasil, depois de ser uma das economias mais dinâmicas do mundo, até os anos 80, por que ela entrou num período de baixo desempenho. De fato, se você olhar para trás, a série histórica, a partir da crise da dívida externa nos anos 80, governo Sarney, né? Governo Figueiredo e Sarney, e continuando, Collor, Fernando Henrique, uma parte do Lula e depois a crise da Dilma, você tem uma economia crescendo menos do que poderia. O período Lula, início, na verdade foi mais o período Lula, porque a Dilma derrubou o nível de atividade logo que entrou, em 2011. A Dilma é considerada, é incrível como o debate econômico brasileiro é louco, né? A Dilma é considerada uma heterodoxa, que fez uma matriz econômica. A Dilma tomou posse, fez um ajuste ortodoxo em 2011, que derrubou o nível de atividade. Até precisava fazer um ajuste. E nunca mais se recuperou disso. Ela nunca mais conseguiu recuperar plenamente. Mas o período Lula foi um período de grande crescimento. O que eu queria dizer é assim, que esse período que vai, digamos, de 2005 a 2010, foi um intervalo forte dentro de um cenário de quase estagnação. Essa é a sua pergunta, né? Esse período de 2005 a 2010 foi uma exceção, se você olhar para trás. E aí, por quê? Aí é complicado e tal, mas eu tenho a impressão que o diagnóstico mais correto de por que o Brasil entrou nessa fase de semi-estagnação é que, a partir da crise da dívida externa, e começando com o governo Collor, continuando no governo Fernando Henrique, 2 mandatos, e também no início do governo Lula, as alavancas da política econômica ficaram na mão de pessoas de orientações ligadas ao mercado financeiro e às prioridades de curto prazo do mercado financeiro. Grande da questão da hegemonia dentro daquela proposta do banco. Isso vai realmente, a proposta inicial está se desenvolvendo, está se encaminhando. E também lembrando que a China montou, dentro da nova Rota da Seda, o Banco da Infraestrutura, que parecido, eu acho, o objetivo com o novo Banco de Desenvolvimento. Será que a China está tirando um pouco o pé do acelerador em função dessa nova instituição que foi montada? E o Brasil tem apresentado projetos para o novo Banco de Desenvolvimento? Alguma coisa vai sair, mesmo com esse governo que está aí, né? Esse desgoverno, na verdade, o antigoverno, como alguns colocam, isso vai... Será que o Brasil vai conseguir os empréstimos que já foram aprovados virem realmente transformar aqui no Brasil? E lembrando que eu aprendi sobre o neoliberalismo lendo o livro que seu pai escreveu, né, um livrinho da década de 80, né, se não estou enganado, sobre o neoliberalismo. Eu li bastante sobre o que você escreveu também na década de 90, acompanhei tudo na Folha de São Paulo, escreveu na década de 90, né? E é isso, agradecer aí pela oportunidade. Bom dia, meu nome é René Ribeiro, sou do Movimento Ecológico de Moradia aqui da cidade de Guarulhos. São 2 perguntas. Há um movimento crescendo quanto a auditar a dívida. E eu gostaria de saber, Paulo,
até que ponto os movimentos sociais de luta, de direito, pode abraçar essa situação ou não. E a outra é sobre essa que está acontecendo no governo brasileiro quanto a essa com a União Europeia. O que de ruim, não dá para aprofundar, mas o que de ruim você externalizou para você aí quanto a essa relação? Por falta de conhecimento, eu vou tentar. O Gilberto da Venezuela, levantou série de questões importantes. Eu acho que para nós ficou realmente muito importante a eleição americana de 2020, né? Óbvio, né? Por quê? Porque para nós, que eu digo América Latina, mas também, especialmente o Brasil, porque nós temos na presidência um sujeito que imita o Trump, sem ser presidente dos Estados Unidos, e se ancora no Trump politicamente, e faz concessões unilaterais ao Trump, coisa nunca antes vista. O Brasil está fazendo concessões na área de etanol, na área de trigo, unilaterais aos americanos, na expectativa de criar boa vontade. Isso é uma idiotice. Isso não existe, entende? Não precisa saber que o americano não entende isso, né? O americano fica pasmo, embolsa a concessão e diz: quem é esse sujeito que está fazendo concessões unilaterais? O respeito vai para o ralo. O respeito vai para o ralo imediatamente. Eu morei 8 anos em Washington e posso testemunhar, não quero falar mal de ninguém aqui, mas posso testemunhar o desprezo com que os americanos tratavam os seus satélites na América Latina. Desprezo no FMI, no G20, eram desconsiderados. Não vou citar país nenhum, mas o Brasil não era assim. Agora o Brasil é. O Brasil desapareceu e está submerso nessa linha auxiliar de um governo ruim nos Estados Unidos, né? Além de ser um governo da potência, um governo precário, um governo regressivo, que é o governo Trump, né? Então, para nós, mais do que nunca, o resultado de 2020 é muito importante. O que você pode dizer sobre isso? Primeiro, a má notícia, a má lembrança é que é muito raro na história americana um presidente em exercício não conquistar a reeleição. Porque lá o Instituto da Reeleição existe há muito, muito tempo, né? Então, são pouquíssimos os casos. No passado recente é o Carter em 76 e o Bush pai, em 90, que perdeu para o Clinton, né? Carter perdeu para o Reagan. São exceções. Normalmente o presidente em exercício ganha, né? No Brasil, aliás, também, né? Nossa experiência é muito menor, a amostra é muito menor, mas não há caso de presidente disputando reeleição que não tenha ganho até agora, desde que as eleições diretas para presidente voltaram, né? Quando completa o mandato, se candidata, ganha. Fernando Henrique, Lula, Dilma, né? Mas voltando ao Trump, a chave, no meu entender, para as chances de derrotar o Trump é a situação econômica. Todas as confusões que aconteçam lá, as precariedades do Trump, as bobagens que ele fala, tudo isso some diante do fato que a taxa de desemprego americana está baixíssima, está assim 3, 4%, contrariando, aliás, todas as previsões de economistas, que há muito tempo vem calculando o que é uma taxa de desemprego aceitável do ponto de vista do controle da inflação e sempre superestimando, diga-se de passagem. Os americanos estão com 3, 4% de inflação controlada. Se esse cenário persistir, as chances do Trump se reeleger são grandes. O presidente em exercício com desemprego baixo, tanto mais que os candidatos democratas não são, até agora, muito impressionantes. Mas, se a economia americana entrar em parafuso, e há indicações de que isso possa acontecer, inclusive sintomas no mercado financeiro, né? Aí a coisa muda de figura. Tanto que você observa a preocupação do Trump em pressionar o Banco Central americano. Apesar da suposta independência do Federal Reserve, o Trump está fungando no cangote do Federal Reserve para obter baixa taxa de juros, com medo da recessão, que colocaria em risco a reeleição. Então tem uma luta entre o Banco Central americano e o Executivo que diz respeito à eleição de 2020. Sobre a Amazônia, eu vejo
tendo morado 10 anos no exterior, volto a dizer o que eu disse. Nós, brasileiros, não podemos subestimar a importância que adquiriu no mundo a questão ambiental. Misturando notícias com fatos, com versões, o fato é que se criou a impressão, não totalmente verdadeira, que a Amazônia é crucial no processo de combate à degeneração climática. O Macron disse muitas coisas incorretas, tecnicamente incorretas, na controvérsia recente com o Bolsonaro. Mas levou a melhor, porque o nível de despreparo do presidente brasileiro é tal que o francês pode dizer barbaridades que a pessoa acredita no francês e não no presidente brasileiro. O que a gente tem que dizer, eu acho, sobre a Amazônia? A Amazônia que é não só brasileira, né? Que também é venezuelana, peruana, etc. E nós temos que aceitar que a preocupação internacional com a Amazônia é legítima. Porque as spillovers que acontecem na Amazônia afetam outros países. Então o Brasil não pode se negar a discutir com outros países a questão da Amazônia. Não deve. Mas também não pode aceitar que os outros países queiram comandar a maneira como o Brasil e os outros países da Bacia Amazônica conduzem as suas políticas em relação ao território nacional. É esse equilíbrio que nós temos que encontrar. Né? O que me preocupa no Bolsonaro? Com o primarismo dele, do ministro do Meio Ambiente, ele está abrindo o flanco para que haja intervenção estrangeira crescente. Não vamos imaginar que os europeus vão nos ajudar, né? São muito bonzinhos, muito simpáticos, mas eles seguem os seus objetivos, né? Não os objetivos brasileiros. Nós temos que ter bem claro isso. Por mais que os noruegueses sejam progressistas, maravilhosos, com ideias boas, eles são noruegueses e cuidam do lugar da Noruega. Alemanha idem, França idem, entende? Então nós temos que ter uma política própria em diálogo com esses países, né? Aceitando assistência técnica quando não vem atada a condicionantes, interferências, financiamento, doações, como o Fundo Amazônia. Que tumulto que se fez com o Fundo Amazônia, que é controlado pelo Brasil, gerido pelo BNDES, foi feito no governo Lula, inclusive, né? Com doações. Você está descontente com a forma de funcionamento do fundo? Propõe uma mudança. Você está descontente com ONGs que estão atuando de maneira perversa aqui? Então pede a ONG para prestar contas, examina as fontes de financiamento, não condena em bloco as ONGs de maneira primária, facilita. Sabe o que me preocupa? Que o Bolsonaro, com essa atitude dele e o ministro dele, está contaminando teses corretas também. Porque sim, a soberania sobre a Amazônia é essencial para o Brasil, para os países da Bacia Amazônica, mas se isso vem da boca do Bolsonaro, mina uma ideia central. Sim, nós temos que ter desenvolvimento sustentável na região, não é? Inclusive temos que ter aproveitamento econômico racional das reservas, mas isso saindo da boca desse presidente, desse ministro que ele tem, vai minar coisas que nós precisamos fazer, entende? Então eu vejo com enorme preocupação, inclusive vou levantar um tema que eu não conheço, só para mencionar aqui, o Brasil não está militarmente bem preparado. Não está. Não é de agora, de muito tempo. Então nós temos um problema de vulnerabilidade militar, que não necessariamente vai se manifestar de imediato, mas pode se manifestar mais à frente. Então, tem que tomar muito cuidado. Nós temos que nos armar intelectualmente, militarmente, fazer o investimento necessário para isso ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, não adotar um discurso idiota, simplório, agredindo consensos internacionais que não tem por que agredir. Então, eu vejo com muita preocupação o que aconteceu nesse terreno nos últimos meses. Né? Laerte levanta uma série de questões importantes. Nesse livro que eu estou publicando, Laerte, eu dedico alguns capítulos a esse tema, que é o tema da hipertrofia do mercado financeiro no Brasil e no mundo. Né? Isso gerou um desequilíbrio de poder
dentro das classes dominantes, para usar a linguagem marxista. Quer dizer, o setor financeiro adquiriu um peso que ele sempre teve, mas nunca nessa mesma medida nos últimos 30, 40 anos. Isso é um fenômeno internacional e também brasileiro. Se manifesta, por exemplo, no controle que os grandes bancos têm sobre os órgãos de regulação, entre eles o Banco Central. Eu falei isso de passagem. A verdade é a seguinte, eu vou dar uma opinião tosca de economista, né? Respeitando que existem questões políticas que eu entendo mal. A verdade é que o governo Lula não enfrentou o problema. Motivos que eu respeito que possam ter sido válidos no cálculo da correlação de forças que o Lula fez. Mas o Banco Central entrou de um jeito no governo Lula e saiu do mesmo jeito, essencialmente. Não houve nenhuma tentativa de reformar o Banco Central para torná-lo mais independente em relação a interesses financeiros privados. Vocês podem me dizer, mas você não sabe, você está querendo mexer em vespeiro, isso é coisa de economista, tá bem, respeito. Avaliação política que eu não estou fazendo corretamente. Mas o fato que eu vejo é que manteve-se o Banco Central sob controle do sistema financeiro. E, portanto, nós temos um oligopólio de 4 ou 5 bancos que dominam o mercado, que é o grande parte do mercado, e dominam o Banco Central. Por quê? Porque só entra na diretoria do Banco Central quem dança conforme essa música. E só volta do mercado financeiro quem, estando na diretoria do mercado do Banco Central, dança conforme a música. Então, isso que você falou das taxas de juros altíssimas cobradas na ponta, né, ativa do crédito, isso só pode ser resolvido com uma ação do Banco Central. Não é só isso, mas é um ponto importante. O que o Banco Central fez? Pouco ou nada. Mas quem era o presidente do Banco Central até recentemente? Era o Ilan Goldfein, saído do Itaú, acionista até, né? Para onde foi o Ilan Goldfein? Vai agora para o conselho de um grande banco. Entende? Ele acabei de ler no jornal. Porque ele, enquanto presidente do Banco Central, ele trabalhou para esses interesses. O Haddad disse na campanha que iria enfrentar esse problema. Vocês lembram disso? Espero que realmente é importante. São problemas que existem, que é difícil resolver a economia do país sem enfrentar. Vou dar outro exemplo, reforma tributária. O PT do governo não fez nada para mudar o caráter regressivo do sistema tributário. De novo, avaliação tosca de economista. Pode ser que era outro vespeiro que não podia mexer na análise da correlação de forças que o Lula fez. Né? Respeito. Mas o fato concreto é que o sistema tributário brasileiro continua a ser um sistema altamente regressivo e atravessou todo o período Lula-Dilma sem ser mexido fundamentalmente. Entende? Tem um problema de economia política aí que é difícil de avaliar. E acho que a última pergunta... Não, tem mais... Deixa eu antes falar dos BRICS, deixa eu tratar de uma que eu conheço menos, que é do Mauro, né? Não, o senhor de Guarulhos, mas eu não peguei o nome. René. A auditoria da dívida é um assunto que me deixa meio perplexo. Deixa eu te perguntar uma coisa, que dívida que seria auditada? A externa, nacional. A externa? Pois é, porque a dívida externa não é um problema grave hoje em dia, sabe? Ela é pequena, é uma parte pequena da dívida pública, ela é bem inferior ao que era no passado, então eu não gastaria capital político numa questão secundária. Na época em que eu estava em Brasília, nos anos 80, a grande questão era a dívida externa, né? Porque ali era o foco da nossa estabilidade. Né? Isso lá atrás, né? Funaro, ministro da Fazenda, eu trabalhava com o Funaro. Hoje não é. Então eu não aplicaria capital político na auditoria da dívida externa. União Europeia e Mercosul, esse é um tema complexo, vou tentar resumir. Qual é o problema do acordo? De novo, vivem nos vendendo gato por lebre. Esse não é um acordo de livre comércio. Os europeus não abrem mão dos seus mecanismos de defesa. Não abrem mão.
e ainda introduzem cláusulas que dão a eles direito de interromper a importação por precaução em caso de suspeitas ambientais, é o princípio da precaução. O acesso ao mercado que existe em certas cotas muito limitado, ganhamos pouco, e em troca estamos oferecendo a remoção das barreiras tarifárias para a nossa indústria ao longo do tempo. Indústria que não é competitiva. Não é competitiva por quê? Porque não é porque os empresários são incompetentes, nós estamos protegendo a indústria que não temos que proteger, que é o argumento liberal. É porque todo o ambiente macroeconômico é hostil à produção industrial brasileira. Custo de transporte, tributação, custo do crédito. A tarifa é uma mera compensação, a tarifa de importação é uma mera compensação para esse custo que não se resolve, entende? E não é uma compensação insuficiente. Então, vão esses negociadores de quinta lá, prometem eliminar as tarifas ao longo do tempo, em troca de acesso muito limitado ao mercado agrícola europeu.